Eu sentado ali, né, esperando o meu momento, eu me lembrei que eu tinha de um cara de YouTube. E ele dizia assim, olha, finge que não está vendo ninguém e vai falando. Aí virou um ótimo plano para mim, fingir que não está vendo ninguém e ir falando. Só que eu percebi que isso não ia funcionar para mim. Não estou dizendo que ele esteja errado, que não funcionasse, até porque é o trabalho dele, né? Mas para mim não ia funcionar, porque eu vou ministrar hoje sobre o Espírito Santo. E como é que eu ia fingir que não estou vendo o povo de Deus, os escolhidos, as pessoas que estão cheias do Espírito Santo? Como é que eu ia fazer isso? Não ia funcionar para mim. E aí eu vou fazer o que ele mesmo mandou fazer. Põe eu na frente, que vai dar certo. Ele tem que ser o primeiro plano, ele tem que ser o plano A das nossas vidas. E então eu me lembrei de quando eu era criança, brincando no quintal da minha casa, a minha mãe, às vezes eu achava que minha mãe estava me chamando, aí eu ia lá ver com ela. Aí ela dizia, eu não estou chamando não, mas vem cá. Ela me chamava carinhosamente de Cezinha, ela disse, Cezinha, olha, se você ouvir alguma voz, finja, você vai dizer que está cozinhando pedras, quando terminar você vai. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no livro de João, capítulo 10, versículo 27. Vou ficar um pouco distante, que eu estou ruim da vista aqui, a luz me ajuda, mas... Espera aí. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Meus irmãos, é um versículo pequeno, mas ele nos diz muito. Às vezes a gente negligencia essa voz. Deus fala com nós todo o tempo. Ele chama a nossa atenção. E o que eu acho mais interessante é que ele sempre toma iniciativa. Ele chama você, ele conhece você, ele me conhece. E fala do Espírito Santo sob a ótica da igreja é ótimo, é fácil. A Pentecoste é o que nós temos que ser. O Espírito Santo está dentro de nós, está todo mundo cheio dele. Mas às vezes a gente negligencia essa voz, que aí é o grande perigo do crente. Eu estou falando isso porque eu fiz isso um tempo atrás e me custou caro. Negligenciar a voz do Espírito Santo, meu irmão, custa caro. Não faça isso. Aí eu até entendo, porque muitos de nós aqui está, como Paulo fala, no mingau espiritual, né? Mas teve gente que já tomou, tem gente que está tomando, tem gente que vai tomar o mingau espiritual. Mas como eu me enquadro nesse quadro do mingau espiritual, eu vou convidar vocês a tomar esse mingau de guti-guti, pedir para lamber o papeiro. Porque a hora do feijão com arroz vai chegar, e nós temos que estar pronto para isso. E eu estou falando isso porque foi esses últimos dias, eu tive uma intimidade com o Espírito Santo que eu não estava tendo há muito tempo. Ele me revelou várias coisas, e me disse várias coisas, e eu não estava nem entendendo porque ele estava falando tudo isso para mim. Porque para mim, está falando tanto... Eu não estava entendendo, o Espírito Santo falava coisas, eu não estava entendendo muito bem, mas eu sei que era agora. Ele queria me posicionar, ele queria dizer o que ele queria de mim. Bota eu na frente que vai dar certo. Quando eu falo de negligenciar a voz do Espírito Santo, não é da forma... Porque a gente quer. É porque muitas vezes a gente tem umas... Não sei se a palavra correta é essa, mas eu vou usar a síndrome do cão vira-lata. Porque às vezes a gente acha que não é para você, que você não está preparado, que você às vezes lê a Bíblia e não tem aquele entendimento, porque a gente não é assíduo ali no Verbo Shopping comprando livros, né? Embora nós estamos devendo isso, nós é para ir. Não é nem profecia, porque nós temos que estudar, a palavra está ali, o Verbo Shopping está ali. Eu vejo filas lá daqui um dia e só podendo comprar 2 livros por vez, porque tem gente para comprar mais. Porque se a gente não se alimentar dessa palavra, não tiver, como se diz, exposto ao Espírito Santo, você vai ficar paralisado. E Ele quer nos movimentar. Ele quer pôr você em outro nível. E eu vou falar uma experiência que eu tive com o Espírito Santo que foi muito interessante. Eu estava é um testemunho. Eu estava na aula do Rema, em pleno período de aula do Rema. E eu estou em casa.
E uma voz do Espírito Santo fala para mim, aliás, se eu pudesse dar um nome fantasia à minha ministração, talvez eu ia chamar ela de a maçã, e eu vou explicar uma situação que foi interessante. Porque Deus, meus irmãos, Ele vai falar com você do nível que você está. No seu nível, Ele não vai falar com você de uma maneira que você não vai entender. Porque aí Ele vai perder tempo. E você vai ficar babatando. Não estou entendendo, Ele vai falar com você do seu nível. Por isso, quando eu digo que a gente tem que tomar esse mingau aí rapidinho, de guti-guti, é para a gente acelerar esse processo. Vamos ajudar o Espírito Santo, para ele, adiantar as coisas. Porque aí estava em casa, o Espírito Santo fala para mim, olha, hoje leva uma maçã para a tua professora. E eu achei que era uma ideia minha, como eu sou pretencioso. Eu achei que era uma ideia minha. E enquanto eu achei que era ideia minha, estava tudo bem. Mas passou mais um tempo e eu achei que a ideia era minha ainda. Vou comprar uma maçã para a professora, vai dar legal uma maçã. Só que quando, pela terceira vez, eu já percebi, que eu já tinha falado com ele umas vezes, já tinha percebido, opa, essa ideia não é minha. Uma maçã para a minha professora. E eu daí, quando eu comecei a dar o crédito ao Espírito Santo, cara, foi interessante, eu comecei a desqualificar isso. Não vou levar não. Vou pagar um mico com uma maçã para a professora, todo mundo vendo. Não, vou levar não. Vou levar não. E bati o pé e não trouxe a maçã para a professora. Eu digo, vou levar uma maçã, ela vai... Vou levar não, vou pagar esse mico não, ela foi dos outros lá não. E aí, estou lá, a aula do remo rolando, de repente aparece no telão, parabéns para você. Era o aniversário dela, sabe? E naquela hora o Espírito Santo começou a tratar comigo. Eu queria que ela estivesse aqui para me dizer isso a ela. Não é profecia, não. Como eu te diz, um telefone sem fio. Ele falou para mim, tu não roubou minha filha amada, cara, que eu te pedi para tu fazer. Porque eu fui desqualificando aquilo, eu fui dizendo que era uma simples maçã. Ele diz, olha, um dia tu pode dar até um pomar de maçã a ela, mas hoje tu podia dar uma maçã e tu não deu. Que eu te pedi para tu fazer. A gente vai negligenciando a voz do Espírito Santo nessas pequenas coisas, desqualificando o que ele está dizendo para você. E aí eu fiquei, aquilo me quebrou, ainda bem que estava tendo palmas, porque os meus ossos estavam estalando. E daí, para onde eu fui depois disso? Eu dei uma de Jonas, fui para a barriga da baleia, passei 3 dias lá. E como foi numa segunda-feira, até da quarta, passou 3 dias. E eu estava ansioso para a quarta-feira, simplesmente para comprar uma maçã, porque agora eu vou comprar e vou levar, agora quero que todo mundo veja com a maçã na mão. Mas foi interessante que quando eu entrei no supermercado, ele sempre fala comigo no supermercado. Quando eu entrei no supermercado, eu comecei a ver o que ele queria me dizer. Gente, não é que eu não como maçã, eu como. Mas se eu for comprar uma maçã no supermercado, eu vou comprar aquela pequenininha, aquela miudinha, que eu acho mais doce, mais saborosa. E tem aquela maiorzinha que eu acho macenta. Mas ele estava falando de uma maçã verde. Gente, maçã verde não faz parte do meu cardápio, embora eu já tenha experimentado. Mas eu não compro maçã verde. Eu vou comprar, como eu falei, vou comprar aquela pequenininha. Só que quando eu entro no supermercado, eu percebo que as maçãs, elas estão numa escala. E as maçãs verdes, elas estão em outro nível, elas estão em outra prateleira. Tem uma luz especial para ela. E ali eu entendi. Não que ele esteja me levando, mas ele está dizendo, eu quero te levar para outro nível. E eu fui lá comprar. E eu fui pegar a maçã verde, lá pegar. Só que eu, com minha pretensão, falo, aquele tipo, como é que se diz? É só em pensar alto, pensei falando, disse, maçã verde, como é que eu vou saber que a maçã verde está madura? Aí eu olho, cara, chega um senhorzinho. Aí eu olho do lado, um senhorzinho diz para mim assim, pega aquela ali. Eu olhei para ele e fui pegar, mas ainda fui pegar a maior, né? Quando eu fui pegar a maior, ele falou para mim assim, não pega essa não, pega a outra. Aí eu sim, estou entendendo, senhorzinho, eu sei quem é você. Peguei a maçã. Porque ele disse para mim que eu pegasse a outra, mas a que eu peguei estava amassada, sabe? Não é o tamanho da maçã, não é o tamanho das coisas que você faz, é como você faz e a simplicidade que você faz, porque para Deus as coisas não têm mácula. A maçã estava perfeita. Eu não podia dar para a minha professora do remo uma maçã amassadinha. Ele queria que eu desse a top das top. Eu recebi aquela maçã, dei a ela, e por incrível que pareça, ela gostou da maçã verde. Eu queria explicar isso a ela, porque eu disse, essa maçã verde tem uma história aí, um dia eu te conto. Estava esperando um momento, hoje foi um momento especial, foi esse. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que
Deus, Ele só quer nos levar para outro nível. E através do Espírito Santo, porque é o único caminho que tem para a gente ir, não existe outro. E é o selo, é o que vai garantir você entrar no céu. Não existe outro, não é a igreja que vai para o céu, é os filhos de Deus que vão para o céu. É quem está cheio do Espírito Santo que vão chegar lá. E diga-se de passagem, eu quero estar lá. Cheio do Espírito Santo, sabe? Influenciando outras pessoas de qualquer maneira, de qualquer forma. Simples assim. Falando de maçã, falando de coisas simples, mas que seja Ele que esteja me dizendo fazer isso. Eu perdi muito tempo desqualificando a voz do Espírito Santo. Me custou aula do Rema, me custou presença em GD, me custou eu desonrei meus líderes na CVI, me custou culto a dar com pau, porque eu gosto muito do culto da quinta-feira, foi o culto que eu mais faltei, o culto da quinta-feira. Porque eu estava dando ouvido a outras coisas, desqualificando a voz do Espírito Santo. Não façam isso, meus irmãos. Não façam isso. Eu me lembrei daquela história de João e Maria, que quando eles vão para a floresta, antigamente eles botavam... Tem uma história que eles vão para a floresta e para não se perder, eles jogavam um miolo de pão no caminho. O Espírito Santo tem que estar na frente, irmão. Se ficar para trás, você vai se perder. E às vezes você pode até sair da trilha. Você pode até sair da trilha, mas você tem que voltar. Porque você às vezes pega um atalho. Atalho não significa que vai se dar mal, que vai ser muito... Mas vai ser um lugar, vai ser mais difícil, vai ser um percurso mais longo. E eu entrei nesse atalho, mas eu sei que vou voltar para a trilha. Eu sei que vou voltar para a trilha porque lá eu sei o meu alvo, eu sei para onde eu quero ir agora. E para mim isso está resolvido, sabe? Para mim isso está resolvido. Eu sou muito grato a Deus por isso. Por essa oportunidade de estar ministrando hoje aqui. Sou muito grato a Deus por ter me poupado. Porque Deus me poupou. Sabe, sou muito grato a Deus por estar me informando ao lado de cada um de vocês. Eu sei que daqui uns anos vão passar, talvez a gente nem se reconheça daqui a um tempo, mas o Espírito Santo que está em você vai reconhecer o Espírito que está em mim e vai testificar isso, aonde nós estivermos. Não precisamos ter intimidade, a minha intimidade com você é no seu Espírito. Para mim está bom demais, tá bom? Eu gostaria de orar, que eu não orei, eu não quero perder meu ponto aqui. Amado Pai Celestial, nós abaixamos nossas cabeças, mas elevamos nosso pensamento a Ti, Senhor, para Te pedir e agradecer, para Te pedir, Senhor, que o Teu Espírito esteja dentro de nós, que nós possamos ouvir o Teu Espírito e não negligenciar a Tua palavra. Nós gostaríamos de agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui falando em Teu nome. São essas coisas que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. E antes de... Tem mais 2 minutos? Tem quantos minutos ainda? 2? Então, esses 2 minutos, gente, eu quero agradecer aqui as meninas da direção do Rema, a Giz, a Lídia e Shirley, pela paciência, e pelo carinho e pela paciência, que eu estava vendo a hora elas ligarem para mim, dizendo assim, amanhã vocês vão com seu pai e com a sua mãe, porque eu estava dando trabalho, mas graças a Deus eu vim com o Espírito Santo, deu tudo certo. Obrigado, até a próxima.